Olá, bom dia, tudo bem? Espero que sim, espero que estejas a ter uma ótima manhã. Assim, aqui pelo Porto está assim um bocadinho cinzento, mas espero que dentro de ti esteja uma cor assim tão colorida ou tão forte como a minha mega camisola rosa choque. Seja lá qual for a tua cor que te põe bem, espero que seja assim um dia super divertido e colorido que estejas a ter. Então, esta semana já há algum tempo que não faço vídeos, mas esta semana eu gostava de começar, é um tema que vai ter duas partes. Portanto, hoje vou falar sobre uma parte e depois a continuação será alguns na próxima semana, espero eu. E gostava de partilhar contigo uma ferramenta que acho que se calhar das coisas todas de desenvolvimento pessoal que fui aprendendo e que continuo a aprender, foi a ferramenta que mais mudou paradigmas e que sinceramente mais me ajuda e provavelmente na qual eu sou um bocadinho mais viciada, que tem a ver com os tipos psicológicos, como percebemos um bocadinho, como é que funciona a nossa própria psique e como é que funciona a psique dos outros, principalmente das pessoas com quem temos que nos relacionar. E eu sou, por natureza, eu era há uns anos atrás uma pessoa assim um bocadinho conflituosa, que não era fácil para mim estabelecer boas e fluídas relações interpessoais. Lembro-me quando comecei a trabalhar, os meus primeiros anos de trabalho, era frequente haver diversos conflitos porque não me sentia compreendida e também não compreendia uma série de pessoas. E para aí, talvez há uns 8 ou 9 anos atrás, foi a primeira vez que ouvi falar sobre tipos psicológicos, sobre preferências psicológicas. E se calhar até já leste no livro do Daniel, sobre o modelo PEMS, e se calhar até já leste alguma coisa do trabalho de Carl Jung, que é da origem, é daí, essa é a principal fonte, que fala um bocadinho sobre os padrões da psique que cada um de nós temos, aquilo que nós chamamos de preferências. Como é óbvio, tu tens várias e compreendes várias dentro da tua psique, mas tens uma que tu preferes, tens uma ou duas que te são mais fáceis, que te são mais naturais. E quando comecei a estudar isso, finalmente comecei a perceber um bocadinho mais sobre como é que funciona a cabeça dos seres humanos e como é que as pessoas pensam, como é que tomam decisões, como é que organizam a sua informação dentro de si, como é que processam alguns processos de comunicação. Então, Carl Jung diria que, se ele tivesse vivo aqui, que nós podemos dividir as pessoas com 4 tipos de preferências psicológicas. Para quem já conhece o modelo PEMS, pessoas práticas, emocionais, pessoas mentais e pessoas espirituais, como sua preferência psicológica. Mais uma vez, tens as 4, tens claramente uma preferência. E neste vídeo gostava de falar sobre 2 delas, sobre um primeiro paradoxo, uma primeira dificuldade de compreender aquilo que nós chamamos o mapa-mundo de uma pessoa, a mente de uma pessoa, a maneira como uma pessoa pensa e a maneira como uma pessoa olha para o mundo. Então vou-te falar sobre os 2 paradoxos assim primeiros, que são as pessoas mentais e as pessoas emocionais, por oposição. Então, o que é que são as pessoas com preferência psicológica mental? E vou usar aqui um tipozinho de óculos, pode ser que te ajude a perceber um bocadinho melhor a energia, a intensidade e a psique dessa pessoa. Então, pessoas com preferência mentais, certo? São lógicos, são analíticos, adoram uma boa conversa, não pela relação que estão a ter a oportunidade de criar com a pessoa, mas pelo debate, pela troca de ideias, pelos argumentos. Pessoas mentais adoram conhecimento. É assim que elas tomam decisões. Tem que fazer sentido de um ponto de vista lógico, de um ponto de vista racional. Isto é o que as pessoas, quando estão a operar no mundo, quando estão a tomar decisões, quando estão à procura de informação, isto é o que as pessoas mentais fazem. Essa parte da sua mente tem que ter sossego, tem que estar satisfeita para que consigam operar a um outro nível. Tá bem? Portanto, uma pessoa mental vai sempre olhar para a lógica primeiro, para o raciocínio, vai sempre analisar, vai preferir ponderar muito bem prós e contras e todas as variáveis possíveis antes de tomar uma decisão. É disso que ela mais precisa. Vou dar também para essas pessoas o maior vantagem e a maior desvantagem, por assim dizer. Qual é que é a maior vantagem das pessoas mentais? De facto, elas sabem, elas dão-se ao trabalho de ir pesquisar, adoram boas pesquisas, adoram ler, adoram conhecimento, tudo o que tem a ver com a área do conhecimento, tudo pode desenvolver o intelecto delas. Por exemplo, imagina que estás a trabalhar em termos de vendas, tu tens de convencer uma pessoa mental de uma forma lógica, analítica, de uma forma que lhes mostra que tu sabes o que é que estás a dizer. Eu costumo dizer muitas vezes que se vais meter numa discussão com uma pessoa mental, é bom que saibas o que é que estás a argumentar. Porque os mentais, a maior parte das vezes, sabem. Foram pesquisar, foram ler, esse é o mundo deles, esse é o mundo onde eles gostam de operar, e então normalmente sabem esse tipo de situações. Qual é que é a ligeira maior desvantagem? As pessoas mentais têm uma obsessão por terem sempre razão. Mais uma vez, sabe aquela frase do queres ser feliz ou queres ter razão? A maioria das pessoas mentais, com essa preferência, precisa ter razão para se sentir feliz.
Então operam nesse sentido. E às vezes já toda a gente se zangou, já toda a gente está cansada da discussão e os mentais continuam ali no debate da ideia, a tentar argumentar de várias formas, a tentar ver várias variáveis daquilo que faz mais sentido. Tá bem? Então este é o mundo de uma pessoa mental. Quando ela olha para o mundo, ela está à procura da lógica, do raciocínio, daquilo que faz sentido, desse tipo de ponderação. A malta costumo dizer às vezes a brincar, dos cheios de Excel, que faz cheio de Excel para tudo. Qualquer decisão, qualquer questão, ok, vamos lá pesquisar, vamos ver as estatísticas sobre isto, vamos ver os números por trás disso, deixa lá ver se aquilo que estás a falar está comprovado de alguma maneira. E essa é uma grande vantagem das pessoas mentais. Elas podem ajudar imenso, que elas são pensadores, estrategas brilhantes. Os mentais não gostam de resolver as coisas só no agora. Os mentais gostam de encontrar uma solução que não só resolve agora, como resolve para sempre. Então, por isso é que eles pesquisam e leem, estudam e têm esse tipo de conhecimento, para que no futuro possam não voltar a ter o mesmo desafio. Porque se o mental voltar a ter o mesmo desafio, ele sente que é estúpido. E os mentais não gostam mesmo de sentir estúpidos. Então tem essa grande vantagem. Conseguem encontrar soluções que ainda ninguém viu. Têm uma psique um bocadinho macro-micro. Transformam tudo o que é complexo em simples. Descomplicam, obviamente, de um ponto de vista mental, certo? Isso é de uma grande utilidade. Eu várias vezes, quando tenho que tomar decisões da minha vida, em que eu sei que eu estou a precisar de ir à minha parte mental, como não é a minha natureza, eu vou tipo almoçar com um amigo mental e peço mesmo para ele me fazer perguntas. Faz-me aí algumas perguntas para eu perceber se estou a ter em conta todas as variáveis necessárias para a decisão que eu quero tomar. E esta é uma das preferências psicológicas, que é diretamente oposta do segundo tipo de pessoas ou da segunda preferência psicológica que vamos ver. As pessoas com preferência psicológica e emocional. E aqui surge o grande desafio de nos compreendermos enquanto seres humanos. As pessoas emocionais veem o mundo... Deixa eu ver se isto não me cai. Veem o mundo assim. Veem o mundo através das emoções. Não só sobre a emoção do amor, mas sobre todas as emoções e mais algumas. Esta é a matéria viva delas, onde elas trabalham, onde elas vivem. Pessoas emocionais gostam de falar das coisas da sua vida, principalmente das pessoas que estão na sua vida. E se tu queres criar uma relação, seja profissional, seja de amizade, seja qualquer tipo de relação, uma relação de comunicação, com uma pessoa emocional, se ela abre essa porta para o campo pessoal dela, que normalmente elas abrem, principalmente se forem extrovertidas, tu tens que entrar. Tu tens que saber detalhes da vida dela. Se ela tem filhos, como é que se chamam os filhos? Se ela teve um evento qualquer importante, quando ela regressa, tens que lhe perguntar, então como é que foi, como é que correu? As pessoas emocionais querem se sentir únicas, querem se sentir especiais, querem sentir que tu olhas para ela e não vês um número ou qualquer coisa assim, vês um ser humano na sua complexidade emocional toda. Então este é o mundo em que operam. Gostam de falar sobre as pessoas da vida delas, sobre a maneira como se sentem. Uma pessoa emocional pode estar num emprego em que ela ganha muito bem, em que ela está a aprender, mas se há maus ambientes, se há mau espírito de equipa, para uma pessoa emocional aquilo é insuportável, não dá mesmo. Odeiam o conflito, daí serem, do ponto de vista emocional, pessoas com muita facilidade de se adaptarem, porque elas reconhecem muito facilmente as emoções do outro. Então têm essa facilidade, conseguem compreender, conseguem ter uma compreensão muito genuína sobre a emoção do outro, porque as pessoas emocionais têm, sabem aquelas paletes que temos às vezes para pintar as paredes dos quartos que têm 5 tons diferentes de amarelos ou 5 tons diferentes de cor-de-rosa? As pessoas emocionais são assim com as suas emoções. Sentem emoções a toda a hora. Por exemplo, são para aí 11h30 da manhã, eu, como uma das minhas preferências a ser emocional, já senti mil e uma emoções desde que acordei. Todos, obviamente, os seres humanos têm emoções, alguns são mais binários, são mais duais. As pessoas emocionais não. As pessoas emocionais chegam ao escritório, alguém faz alguma coisa e aquilo pode ser uma extraordinária coisa, mas ali a 5 minutos já houve uma coisa mais pequenininha e já não é assim tão bom quanto isso e vivem numa roller coaster, numa montanha russa de emoções. Tá bem? Esse é o mundo em que é assim que tomam decisões. Gostam de ti, ótimo. Não gostam de ti, não decidem por isso. Sentem-se bem, ótimo. Não se sentem bem, não conseguem. Essa é a matriz sobre a qual elas operam no seu dia-a-dia. Não só sobre a emoção do amor, mas sobre tudo. Sobre a panóplia gigantesca de emoções. Ou seja, quando elas olham para o mundo, elas não estão à procura da lógica, do raciocínio, da parte mais analítica, quando estão a conversar ou numa discussão, não estão tão interessados na troca de argumento ou de ideias, estão interessados na pessoa, estão interessados em conhecer o outro, em ver quem o outro é, em perceber como é que o outro as faz sentir.
em criarem essa ligação e essa relação humana. Por exemplo, quando vão comprar alguma coisa, elas obviamente não estão interessadas nas características técnicas do produto. Às vezes nem sabem muito bem o que é que estão à procura. Elas estão à procura de se relacionarem contigo. Elas estão à procura de olhar para ti e dizerem: epá, que vendedor tão simpático, que querido, sabia o meu nome, sabia isto. Eu falei da minha filha e ela perguntou-me, então como é que ela se chama e que idade é que ela tem. Estão à procura de este contacto humano. O que quer dizer que quando estas pessoas e as outras pessoas, quando os mentais e os emocionais estão numa conversa, às vezes pode ser um bocadinho difícil tentarem se perceber, principalmente se não souberem que isso é só uma preferência psicológica. Ambos estão certos, quer os nossos emocionais, quer os nossos mentais. Só que uns estão à procura da lógica, da análise, da parte mais racional das questões, outros estão à procura da parte mais emocional das questões. A vantagem é, quando isto se entende, isto é um complemento muito maior do que só uma destas partes. E às vezes nós temos tendência para ficar só sobre a nossa, para, sobretudo, ter um ponto de vista mental, ter um ponto de vista racional, ter um ponto de vista mais lógico. Ou, sobretudo, ter um ponto de vista quente, ter um ponto de vista emocional, ter um ponto de vista mais... Já agora, as pessoas emocionais são um bocadinho micro-macro. Transformam tudo que é pequeno em grande. Pela positiva e pela negativa também. Às vezes, um SMS mal mandado é a pior coisa do dia delas, está bem? E a questão não está... O que mais me ajudou a perceber isto, e os outros dois que ainda faltam, as pessoas práticas e as pessoas espirituais, que veremos ver esse paradoxo na próxima semana, o que mais me ajudou foi a compreender... Eu olhava para as pessoas mentais e achava que as pessoas mentais eram doentes. Não tens emoção, não tens emoções, não sentes grande coisa, é doente. Eu lembro-me um dia de perguntar a um namorado meu: até não tens saudades minhas? E dele me responder: então, mas porquê é que eu devo ter saudades tuas quando eu sei que eu vou estar contigo daqui a 3 semanas? E eu: mas a saudade é um sentimento, a saudade não é uma coisa lógica, como tu sabes, para estar comigo daqui não era 3 semanas, era 3 dias, daqui a 3 dias já não sentes porque não sei quem, então qual é o sentido que faz? É um sentimento, é uma emoção que tu sentes, não é um processo lógico. E o que eu vinha descobrir é que ser um bocado mais mental em várias situações da minha vida, como eu já tinha muita parte emocional e eu não quero diminuí-la porque isso é o que é bonito sobre mim, porque é a minha natureza, mas acrescentar, saber complementar com um bocadinho mais de parte mental, ajudar-me a ir muito mais longe. Há desafios da minha vida que eu não consigo resolvê-los de maneira emocional, que é a minha natureza. Porquê? Porque se eu conseguisse, eles já estavam resolvidos, porque eu já sou emocional. Então eu já ponho lá a minha emoção e toda a minha parte emocional à volta deles. E se eu não estou a conseguir resolvê-los, então eu vou precisar de uma energia complementar que me traga uma nova luz de consciência e que me possa ajudar a ir mais longe. E o mesmo acontece com as pessoas mentais. Há coisas na tua vida, há processos na tua vida que seres mais lógico sobre eles, seres mais racional, seres mais analítico, pesquisares mais e teres mais conhecimento, provavelmente não vai ser por aí que vão ficar resolvidos. Provavelmente vais precisar de uma energia oposta, que não te é tão fácil, que não te é tão natural, mas que é igualmente válida e que se calhar te pode ajudar a dar o salto que tu precisas. Então, isso foi o que este modelo das preferências psicológicas, de uma maneira, obviamente tem 13 minutos de vídeo, de uma maneira muito soft, muito simples, muito divertida e muito light, me ajudou a perceber. E já agora é uma das coisas que eu mais tento ensinar à Eva. Porquê? Porque vai ajudá-la a perceber muito quem ela é, o que é que são coisas de potencial natural dela e o que é que são coisas, em termos de, não gosto muito da palavra limitações, mas que acaba por ser limitações que cada um destes tipos psicológicos tem, de coisas que não são tão fáceis para nós de gerir. E é assim com todos, com os 4, com os práticos, com os emocionais, com os mentais e com os espirituais. Vimos 2 deles hoje e, para mim, nem vos consigo dizer como as coisas mudaram. Eu passei a olhar para as coisas, obviamente que às vezes ainda me custa, principalmente em situações mais pessoais, porque é aí que nós estamos mais na nossa natureza, mas passar a conseguir compreender que a outra pessoa não tem nada de errado. Ela pensa e opera de uma maneira diferente da minha. E quando alguém consegue fazer isso também contigo, tu não tens nada de errado. A maneira como estás a olhar para o mundo, seja mais assim, não é errada. Então pode ser que as pessoas comecem a perceber que se complementam em vez de se afastarem e em vez de se divergirem. E eu hoje olho mesmo para muitos dos meus amigos mentais, com quem eu me esforço mesmo por passar tempo com eles, principalmente quando não estou a conseguir resolver situações da minha vida, e olho e digo: poxa, se eu fosse um bocado mais mental, mais zen, nós costumamos dizer, eu conseguiria levar algumas áreas da minha vida muito mais longe. E eu espero que alguém que está do outro lado, alguém que
que seja muito mental, que essa seja a sua preferência, também consiga, ao longo do prazo, olhar para as pessoas mais emocionais e perceberem se eu conseguisse ser um bocado mais assim, se eu conseguisse abrir um bocado mais as minhas emoções, o meu coração, expor-me um bocado mais sobre isso, usar mais a componente emocional às vezes para tomar algum tipo de decisões, provavelmente a minha vida estaria muito mais completa e de um novo nível de consciência e de um novo nível de profundidade. Está bem? Então, dentro destes paradoxos, onde é que será que tu te colocas? Será que quando tu pões os teus óculos para olhares para o mundo, pões mais de uma maneira lógica, analítica, argumentativa, de estratégia, gostas de pensar bem sobre as coisas de um ponto de vista mental, de um ponto de vista do teu conhecimento? Ou será que, olha, entretanto já perdi aqui uma lente, será que quando tu olhas para o mundo, quando procuras tomar as tuas decisões, quando procuras resolver as coisas na tua vida, tu olhas mais para uma componente emocional, para as pessoas que estão à tua volta e com a maneira como elas sentem, para as próprias emoções que estão dentro de ti? Será que esse é mais o teu padrão de decisão? Talvez esta seja uma boa reflexão para hoje e, acima de tudo, começarmos a perceber que não há nada de errado sobre o outro, só tem óculos de olhar para as coisas de maneira diferentes das nossas e, acima de tudo, complementares à nossa. Boa? Então, boa pesquisa sobre as tuas emoções ou sobre a tua lógica e parte mais racional e até já!